Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dual Conecta. Eu e o Renan somos um dos gestores da Dualcom. Sempre trouxemos convidados, né, para entrevistar, para bater um bate-papo com nós, né? Normalmente são nossos clientes ou parceiros de negócio, né? E Renan, e qual vai ser o assunto que a gente vai abordar hoje com os nossos convidados? Antes de falar o assunto, né, vamos falar dos nossos amigos, né, que estão aqui hoje, nossos clientes de longa data, que é o Fábio Anderson. Sim. Há quanto tempo a gente já tá trabalhando junto, Rodolfo? Tu que é bom de memória. Ai, cara. Não, memória não é meu ponto forte, né? Devem fazer uns 18 anos, eu acho. Eu tô há 15 na Frontec. Assim, a gente... Diretamente, né? 18 A anos. nossa idade na Frontec é maior que a tua, né, Anderson? Sim, eu entrei depois, eu tô há 15. Mas- Só 15, eu sou... Mas então, eu acho que não deve fazer uns 16, então, Tá, porque eu me lembro 16. que logo quando a gente entrou, o Anderson logo entrou na Frontec. Não teve um tempo longo entre Mas... nós entrar e o Anderson depois. Mas nosso início na Frontec é bem antes também ainda, né? Quando a gente iniciou só com um pequeno serviço. Isso, quer dizer, E- com trabalhos não tinha pontuais. con- Daí, não tinha assim, não um contrato, mas contrato. E tinha- Renan, não, e eu uma vou dizer assim, é antes de ti. Não é. Não é porque eu fiz 19. Eu tô um ano à frente de Dualcom. Já tem carteira, já. Ô, Renan, não vamos dar furada hoje, né? Não, hoje Né? Porque da outra vez a gente esqueceu de dar o presente, né? Não tá. Fábio e Anderson, a gente sempre procura dar um mimo no começo, né? Aproveitem, né? O bom é que a Jéssica até nomeou pra nós Nomeou pra gente não já, entregar né? errado, né? Posso deixar aqui. Ah, obrigado. Aproveitem, né? Eu acho que hoje vai ser o dia dos namorados, né? Aí, ó. Eu já gastei a minha parte no mês passado. Né? No começo da- Tá, mas isso aqui vai ser essa Vai ser cereja. a cereja Só do pra bolo, né? finalizar, E qual vai ser a ideia hoje, né, Renan? O foco hoje da nossa conversa. Eu acho que hoje é um assunto que todo mundo vai gostar de ouvir, né? Que é o que todo mundo tá falando, né? Que é produtividade, automação e IA. IA. E a gente trouxe nossos parceiros porque a gente tem eles como exemplo, né? Na Com questão certeza. de produtividade, automações, né? E agora com implementações de IA. Então, sejam muito bem-vindos, né? A esse episódio. E, por favor, se Né? apresentem, Anderson. apresentem a empresa de vocês. Eu começo então. Meu nome é Fábio, né? Como o Renan já comentou. Eu sou gerente da Frontec. A Frontec tem 33 anos de vida aí, vamos dizer assim. E é uma empresa que investe bastante em tecnologia, né? Então, esses temas aí, automação, produtividade, agora, recentemente, tem evoluído muito rápido, né? A IA fazem parte do dia a dia, né? Não tem como fazer diferente. Então, eu tô lá já desde 2009. Já tenho uma caminhada aí, né? E a minha trajetória antes disso, eu trabalhei numa empresa de software, né? Fazem RP. Até fui, em função dessa empresa, acabei recebendo a oportunidade de trabalhar na Frontec. E tô lá desde 2009, crescendo aí um pouquinho a cada ano, né? Assumindo funções diferentes. Então, acho que tem essa questão aí, né? Mais da minha trajetória, um pouco disso, né? Eu tô há 15 na Frontec, como eu disse, sou coordenador de TI, meu nome é Anderson, né? Eu já trabalhava com TI, sempre fui desenvolvedor, então fui pra Frontec nessa linha. E lá em 2011, quando a gente entrou, o Davi tinha o Davi, que é o dos diretor da diretores, né? Frontec, né? Ele tinha a ideia de levar todo o sistema da qualidade da ISO, da IATF, na época era ISO TS, na época era TS, que era automobilística, e levar isso para um sistema. E daí, na dúvida se esses workflows, essa automação ia ser feita num software terceiro, e ele tinha visto numa viagem dele o SharePoint lá nos Estados Unidos. Sim. E tal. E daí ele me chamou, eu não conhecia o SharePoint também, então eu tive meio ano para conhecer o Eu SharePoint. acho que é bem importante destacar isso, que a contratação do Anderson foi para que a gente definisse qual ferramenta a gente iria usar, né? Então E a gente daí- pegou alguém com experiência em programação, mas que não ia programar como Não, um fonte lá, como né? fonte, é. Seria na época o software BPM, Era né? BPM, Business tá. Process Management lá, né? E daí eu sei que em meio ano eu levei pro Davi, só um software terceiro, tu vai entrar na linha de, né, como tu faz com RP, tu paga pelas alterações e tal. O SharePoint a gente podia desenvolver com a nossa cara, e a gente foi pra essa linha, já tá
15 anos usando SharePoint, mudando de versão, agora estamos usando já Power Apps, outras ferramentas do Office, né, e usando na automação. Todo o sistema da qualidade já está lá dentro já há um bom tempo. Quase todos os processos não estão na primeira versão, já tiveram novas versões. Então tudo tá lá dentro e essa automação foi nessa linha. E aí, junto com o sistema, a fábrica também se automatizou, então... eu acho que vem a um encontro, né, do tema, que é abordado aí, né, que é um pouco disso aí, né. A gente, naquela época, quando o Anderson começou, a ideia era dar a cara também para a parte administrativa, que é os processos, parecido com o da fábrica, né, que a gente já entendia, é mais fácil tu pegar alguma coisa que tu faz manual e fazer automático lá. Num administrativo é diferente, né? Tu escreve num computador, como que tu automatiza isso, né? Então veio a nossa trajetória um pouco nesse processo aí, né? Tá, entendido. Mas uma coisa importante que eu também quero ressaltar, o que a Frontec faz? Que eu acho que isso é importante, né? Pra gente botar dentro do contexto, né? Sim, a Frontec é uma indústria, então, né? O principal produto que ela faz são abraçadeiras de nylon e os seus acessórios, né? Então hoje a gente tem um volume de produtos, assim, e para quantificar isso, né? Uma abraçadeira, a gente não trouxe nenhuma abraçadeira, né? Que vergonha. Então, para mostrar pro público, né? Então, depois a gente edita no vídeo, coloca lá a imagem. Então, assim, ela tem ela é pequena, né? Ela pode ser de vários tamanhos, mas a gente hoje está produzindo mais de 100 toneladas, né? Então, a gente se tornou expressivo no Brasil aí, né? Para esse mercado, trabalhando muito literalmente nos temas de hoje, né? Automação, né? Produtividade, né? Eu acho que é a chave para a indústria, né? Então, nós somos uma indústria de um produto seriado, que é a abraçadeira. Então, tu só é competitivo no mercado se tu tiver volume e produtividade como consequência, né? Uma coisa que me chama muita atenção dos produtos de vocês, né? O pessoal conhece como enforca gato, né? Apesar de não deixar registrado aí uma coisa. Não há registro de nenhum gato morto sofrido nessas gravações. É engraçado, né? Na verdade, agora tem uma empresa de marketing que cuida disso lá no Google Analytics pra nós, mas no começo o Fábio fazia, eu também, eu entrava lá e botava um valor no Google para se o cara pesquisasse. E tinha os nomes, no Nordeste tem um nome de mulher, que chamam lá Julianinha, alguma coisa assim. Enforca... Cara, tem no mínimo uns 60 nomes se conhece no Brasil, assim, diferente. Isso é muito curioso. Mas enforca gato é um dos mais famosos. Muita gente conhece por enforca gato. Muita gente né? Engraçado, né? Engraçado. E eu não sei qual é a origem disso também, né? Provavelmente enforcaram gato. Melhor Mas eu já conheço vocês há bastante tempo, né? E uma coisa que me surpreende muito quando a gente fala dos produtos de vocês, né? Não é só essa cinta plástica, né? Você tem se conhecido por fixação. Isso. Né? Então, essa ideia. Quando precisa fixar alguma coisa... Fixação e amarração. São as duas palavras que a gente usa, né? Então, a gente tem linhas para construção civil, né? Que usa muita fixação, seja de eletroduto. Então, tem chumbadores, produtos com fita, produtos com cola, né? E todos eles vinculados ao uso de abraçadeira, né? Então, acho que esse é o mais importante, né? A gente tem produtos, assim, muito específicos, que é até entrando na área da produção, que não é muito a minha área da tecnologia, mas que tem tecnologia, né? Tipo, quem já usou parafuso com bucha em parede, assim, né? Sabe que é um troço xarope. A Frontec tem um parafuso plástico, tu fura, empurra ele lá e ele resiste, às vezes, mais que a bucha. Às vezes não, geralmente, inclusive. E tu olha, assim, o produto plástico e diz, não é possível, né? E faz teste, realmente dura. Então, eu tenho umas coisas muito... que a tecnologia leva a ser muito mais fácil, sabe? Então, tu duvida, às vezes, um troço de metal resiste menos, sim, porque a bucha afrouxa lá e tal, e esse plástico não, né? Impressionante. Eu acompanho, né, às vezes, né? Eu gosto muito de conversar com o Davi, né? E volta e meia, quando eu ia conversar com ele, né? Volta e meia tinha alguns protótipos de produto na mesa dele, né? Dele vão ter os futuros, né? Né? Cara, e eu gostava muito de olhar isso, porque o Davi me explicava. O porquê disso, como é que é essa peça, por que dessa rebarba, por que desse ângulo, sabe? E, cara, interessante. E a gente conhece coisas que não fazia nem ideia que existe no mercado, né? Eu acho que também cabe destacar, né? Eu acho que tocou num ponto importante, que a gente é uma indústria como a gente considera ser uma indústria. Toda a propriedade do produto é da Frontec. Então, a gente, além de produzir a abraçadeira, a gente produz
o design da peça, né? A gente que desenvolve, né? Todo o produto da Frontec ali, que é produzido lá, foi desenvolvido pela Frontec. O molde foi feito lá, o design da peça foi feito até virar o produto, né? Que é a transformação lá, que é o processo mais simples. É transformar nylon em abraçadeira. É simples entre aspas, né? Mas teve todo um estudo antes, né? Que é o que tu destacou agora, e Rodolfo, de que foi analisar por onde que aplicar, qual recurso eu posso colocar naquela peça para facilitar na hora da aplicação, né? Como que eu vou fazer uma peça que segure na parede sem cair, né? Então ali tem um estudo em cima disso, né? Até o desenho da peça, tu falou do ângulo, do negócio, isso. O dentinho lá que prende, tudo é desenhado. E pensa, uma peça de 8, 10 centímetros, isso é um desenho menos que milimétrico, eu não sei nem dizer, né? Então, a tecnologia tá aí também, né? Não só na questão do TI, né? Na própria parte do projeto que desenha lá, tem peça de usinagem, que a gente faz o molde lá dentro. Então, esse corte fino no metal, que é onde vai fazer a peça, tudo isso tem tecnologia, né? Uma empresa que tem tecnologia desde o desenvolvimento da peça, dentro da produção, na administração, né? Servidor, aí IA para processo, SharePoint, sei lá, tudo que se usa. A Frontec é uma empresa que, além de ser uma indústria, fazer peça, ela tem tecnologia em todas as fases do processo dela. Desde o projeto até o produto final, né? Então, vende tecnologia lá no final, além do produto, né? Tá embutido nisso, tem né? muita coisa envolvida numa cinta plástica. Isso, é que quando tu não só vê o produto, e a gente se depara isso provavelmente no nosso dia inteiro, né? Vê lá um copo e diz, isso aqui o cara foi lá e moldou e já era, mas... Não, teve toda uma história ali, né? Então, quando tu vive a indústria, né? No nosso caso, vocês conhecem lá por irem visitar, darem esse suporte, vocês veem que tem uma empresa, literalmente, né? Por trás disso para fazer a abraçadeira lá, fazer a cinta plástica, né? E hoje, vamos entrar talvez no assunto, né? Do nosso foco hoje aqui, sim. Como é que vocês estão vendo a IA? Né? E tem uma coisa, uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois, assim, de começo, né? Hoje, acho que o pessoal confunde muito IA com automação. A pessoa acha que para automatizar precisa de IA. Né? E Anderson, assim, eu acompanho muito de perto vocês já rodam automação muito com os fluxos, que no começo era chamado de workflow, né? Agora é o Power Automate, né? Há mais de 5 anos. Muito mais, né? Né? Então você já roda automação há muito tempo antes de ter IA. Né? Daí eu quero devolver pergunta para vocês agora assim. Eu preciso de IA para automatizar? Obrigatoriamente não. Eu vejo que a automação, como tu falou, em fluxo, IA é uma diferença. Assim, deve ter alguma teoria acadêmica aí, mas eu digo da minha experiência, assim. Eu vejo que IA e sistema cartesiano, como a gente conhece, de programação lá e tal, são coisas um pouco diferentes. A IA, ela é probabilística, como todo mundo sabe. Então, eu converso com a IA, se eu fizer a mesma pergunta para ela 2, 3 vezes, vai vir 2 ou 3 respostas parecidas, porém diferentes. Sim. Um programa, eu desenvolvo ele, toda vez que eu botar azul e ele tiver que responder verde, se eu botar azul, ele vai responder verde. Então, a IA deve ser usada em automação e ela tem recursos infinitos, a gente está vendo a evolução que está sendo, mas a gente tem que entender, às vezes, a finalidade disso. Eu tenho um processo cartesiano que eu tenho que ir lá fazer, bota esse variável e tem que me dar este retorno. Tu pode usar IA? Pode, mas ela vai te dar uma resposta, às vezes, variável. Se tu quer uma resposta exata, tu vai precisar de um programa exato, que vai fazer uma conta exata, é matemática. Se tu tem uma coisa assim, eu quero uma análise, eu quero que ela crie, eu quero que ela desenvolva, é óbvio, tu vai usar IA. Numa automação que a gente tem, por exemplo, de devolução de produto. O cara vai devolver uma nota. O cara tem que olhar o produto, olhar a nota, falar com o cliente, entender o porquê da devolução, né? Ele vai lá e vai registrar isso, tu quer ter o registro. Agora eu quero analisar essa devolução, aí tu vai precisar de uma IA. Eu quero analisar um contrato, por exemplo, aí vai precisar de uma IA. Mas um fluxo cartesiano não, aí tu vai, né, olhar lá e fazer, tu quer uma resposta exata. Então, a IA cabe em qualquer processo de automação, porém, tu tem que avaliar, às vezes, o melhor custo-benefício. A gente está falando de IA, tá no começo desse processo agora,
cada vez mais vai se cobrar token de IA, né? Então, daqui a pouco tu cria muito processo, tu vai estar pagando um monte de token de IA lá na frente também, né? Mas nós tá conversando, né? Porque isso não vai ficar tão barato para sempre, né? Uma empresa de desenvolvimento, por exemplo, né? Que tem um sistema. Para eles implantar o IA, como é que eles vão fazer essa cobrança, né? Quanto eles vão usar do token de uma ferramenta, de um cloud da vida, né? É difícil de tu mensurar isso. E outra, depois tu tá amarrado nisso, como é que tu para de usar, né? Exato. Se hoje estão te dando, tu tá usando 50 tokens, eu tô te cobrando 4, sei lá, tem uma promoção, alguma coisa assim. Ali na frente resolve, não, agora o token vai custar tanto. E já mudou, né? Já tá tudo ali dentro, como é que tu muda? Aí tu tem que mudar de hoje pra amanhã, então, tipo... Eu vi uma reportagem esses dias que parece que tá consumindo mais token pra fazer as mesmas coisas. Pode ser, bem. Né? Eu vejo bastante gente reportando, putz, meus tokens já acabaram. Antigamente não acabavam tão cedo. Porque isso tu não consegue ver, né? Não consegue ver. Tu não entende o que na tua pergunta consome ou não consome. Exato. Se eu botar uma pergunta de 3 linhas, vai consumir quantos tokens? Se eu botar uma de 5, vai consumir. Tu não tem como... O lance não é cartesiano, não é uma conta matemática de 2 mais 2 dá 4, né? Lá por trás tu não sabe o que tá acontecendo, né? E sem falar que às vezes dá uma viajada também, tu pede um troço, ela erra e tal. Eu vou complementar, eu acho que essa questão do Anderson, que a pergunta foi automação e inteligência artificial, né? Isso. Mas a automação tá antes da inteligência artificial, ela é no mundo, já tem automação do Charlie Chaplin lá, do carro só lá. Física, ele sem fez sistema. um fluxo contínuo que antes era feito meio bagunçado. Então, vou voltar para o mundo da Frontech, né? Daí, né? Que é o do objetivo também. Então, a automação, ela está muito antes da IA, né? Nós estamos falando das primeiras automações da Frontech em nível de produzir abraçadeira com robô e com outras máquinas, 2012. Então, estamos falando há 14 anos atrás, hein? Que a IA, daqui a pouco, não era nem ventilada, né? Então, assim, a automação, ela vem trabalhar com a produtividade, que é aquele assunto que tu falou. A automação vem... antes o cara ligava para um telefone, alguém registrava isso num papel, ia lá na fábrica discutir o que aconteceu. O problema. Daí tu diz, putz, mas isso aqui tá ruim, eu não consigo analisar depois de 1 ano, 5 anos, o que aconteceu. Então, tu foi lá e criou um sistema de registro de reclamação, de notificação, e daí já facilitou, né? A IA, eu acho que está tratando um ponto que ela está dando velocidade para alguns determinados pontos. Agora a reclamação ela analisa e resume para ti. Ela já te dá uma... já teve alguém lá 2 anos atrás que fez isso, a solução foi aquela. Então, para quem tem experiência, vou dar um exemplo. O cara que já está acostumado 10 anos, 15 na empresa, ele já tem isso na memória dele. E o cara começou há 3 meses. Ele levava 1 ano, 2 anos para aprender isso. Com a IA, ele levou segundos e ela deu para ele. Então, acho que a IA está trazendo, está acelerando a produtividade daquilo que a pessoa levava um tempo para aprender, né? Então, assim, para o cara mais experiente, o ganho não é tão grande para algumas, mas para o cara que está começando, ganha velocidade, né? E para itens de leitura, né? Que daí eu chamo assim, contrato, redigir e-mail, fazer, é astronômico a diferença daí. A IA texto, ela ganhou uma produtividade absurda. Por exemplo, nós estamos usando em itens de a IA num ponto específico, tipo análise de contrato e de manuais de cliente, que a ATF tem muito regras de clientes. Ela é extraordinária, né? Não tem, essas partes são muito básicas para ela. Passa documento, por exemplo, no nosso caso, assim, a gente passa documentos das nossas rotinas, assim, documento da nossa qualidade, nossos manuais. Então, ela sabe, vamos dizer, um pouco dos nossos processos. Ela olha o documento do cara, compara com os... aqui tu pode ter problema, aqui tu pode ter problema, aqui tu tem que mexer nisso. Então, essa aí tu ganha uma produtividade absurda nesse ponto. É lógico que é o cara vai ter que lá da analisar, automação, né? que é melhorar um processo por tornar ele cartesiano, vamos chamar aqui. Tu olhou pelo processo e eu digo lá, tu fez o robô pegar lá do molde e largar na embaladora. E ele vai fazer isso igual o tempo todo. Como era antes, o cara pegava a peça, largava num lugar, então ele derrubava às vezes, ele estragava uma, se tinha um probleminha ele dava um jeito, e quando é cartesiano, ele, que nem falou, azul, traz verde, azul é verde, não tem outra opção. Então isso tu ganha produtividade, porque tu é obrigado a melhorar o teu processo, porque não pode dar errado na automação, né? Entendi. E a IA trouxe esse apelo de
acelerar isso, né? De fazer análise desse processo. E antes de tudo isso, tem a avaliação do processo sempre. Tu tem que saber antes de implementar se tu quer uma resposta cartesiana ou se tu quer uma análise. Se tu quer que corra nessa linha ou se tu quer que tenha um ponto de avaliação. Então, tipo, pra te definir um fluxo mais cartesiano ali, tu tem o processo. E o processo não tem sistema, o processo é papel, caneta, conversar, discutir, isso não muda, né? E tem um detalhe importante, né? Quando fala IA, todo mundo acha que é só implementar IA e tá resolvido, né? Não. Ela vai pensar por ti. Que ela vai pensar por ti. E muitas vezes tu tem que treinar a IA. Pra ela trazer a resposta que tu espera, né? Até numa leitura no documento, né? Ou... Quais são os pontos que ela vai olhar naquele documento? O 10º documento ela lê melhor que o segundo. Exato. Fato, né? Tu tem que dizer pra aquele campo, sei lá, pega uma fatura de cartão, né, Rodolfo? Que a gente tava brincando, né? Isso. Ela só não paga o cartão. Não conseguimos fazer isso aí. Né? Mas tu tem que dizer pra ela, não, essa compra aqui, essa compra aqui, essa compra aqui. Claro, muitos cartões já trazem, que é mercado, é restaurante. Mas tu define os tipos, Exatamente. Né? Tu tem que treinar ela, né? Pra ela, com o tempo, ficar redonda do jeito que... e trazer a resposta do jeito que tu espera, né? Mas eu sei que o Rodolfo vai fazer uma pergunta de processos. Não, cara, assim, eu quero... Até foi um comentário que tu falou antes ali, né? Um uso que eu uso, a gente usa lá o Copilot, né? Eu tô usando o Copilot, né, pra mim lá, pra ele desenhar os meus fluxos cartesianos. Né? Então... Passa teu problema pra ele, ele te ajuda. Eu uso a IA, né, pra criar um fluxo. Né? Depois do fluxo criado, o fluxo não usa IA. Ou pode usar a IA em alguma etapa do processo. Né? Então, eu vejo esses dois usos, né? Então, a IA facilitou muito essa questão do... Como é que é? Do conhecimento. De trazer um conhecimento, de trazer um fluxo, né? Hoje em dia, o cara tem que ter conhecimento através de um Power Automate, abrir o Power Automate, chamar o Copilot do lado e explicar o que ele quer automatizar. Né? Daí a gente fala de processo. Sim. Né? E isso ainda, né? O cara tem que ter bem desenhado o processo que ele quer fazer. Porque se perguntar porcaria, vai sair porcaria. Né? E às vezes porcaria é multiplicada, né? Porque tu acaba morrendo às vezes no detalhe, né? Tu falou do Power Automate, é um caso bem... A gente usa bastante Power Automate lá. O que acontece às vezes, né? O cara quer pegar um Excel, ler as linhas e gravar no SharePoint. Vou pegar o nosso exemplo lá, que tem muito assim. Beleza, faz isso. Só que tu morre no detalhe às vezes, né? Tipo, ele pega o Excel, ele entende que aquela linha lá, só que quando ele vai gravar no SharePoint... Tem um formato específico, tu tem que converter aquela linha num JSON que vai virar uma tabela que o SharePoint vai entender. Isso aí às vezes não entende, ela vai lá, vai botar e tal. E aí o cara tem que, o que deu esse erro? E aí entra o lance do conhecimento. E aí também, o que o Fábio falou, o cara hoje aprende muito rápido. Volta o erro lá. Rodei o Power Automate, ele deu um erro. Pega esse erro, vai colocar numa... deu esse erro nesse processo. Ela vai te dizer, é o tipo do arquivo, é o tipo do documento. Então, tu tem um caminho hoje a IA, e isso é maravilhoso, assim, dela te ensinar, ela vai te ajudando a resolver o problema que ela mesma achou, né? Cara, mas impressionante. E uma coisa bacana também, que às vezes a gente usa uma IA pra gerar um prompt pra botar dentro da outra IA pra poder... eu quero fazer um fluxo tal. Da primeiro tu, pede pra ela, me gera um prompt que eu vou usar dentro do Copilot pra gerar um fluxo dentro do Power Automate que faça isso. Ela gera esse prompt, né? E esse prompt tu pega e tu copia, né, pra do outra IA pra ela gerar o fluxo pra ti, né? E esse tipo de aprendizado a gente vai pegando o esquema, né? Daí a gente pega, se tu vai querer exportar, primeiro gera um arquivo JSON, né? Pra depois tu fazer a importação dentro de um outro. Até essa semana a gente teve um exemplo lá das figurinhas, teve uma promoção do marketing na Frontec lá, fizemos umas figurinhas dos funcionários da Copa lá, o pessoal do marketing a gente tem as nossas também lá, né? Mas tá em desenvolvimento, não chegou ainda. Não tem nenhuma dourada ainda. Não, eles fizeram lá as figurinhas e o que acontece? O Matheus lá, que foi o cara do marketing que fez, aí no fim ele converteu lá a imagem para um JSON, então porque ele queria manter o padrão, só mudar o rosto, um nome, alguma coisa. Sim. E no fim ele descobriu lá, faz um JSON, ele traz lá e só muda o que tu quer e, cara, daí ele conseguiu ganhar produtividade. Porque no começo acontecia o que acontece com toda a IA. Ele botava a mesma foto, muda o rosto pra esse rosto e muda o descritivo pra isso. Ela viajava, mudava o padrão da figurinha, ele tinha que fazer até dar certo. Então até uma hora que ele descobriu a parte do JSON lá e funcionou, e aí é o lance, é como que funciona por trás.
A IA não deixa de ser um software por trás ainda, ela tem um sistema e tem uma lógica para funcionar, né? Não, e a IA, ela é... A gente tá usando IA, né? A gente tá usando IA pra fechar ticket. A gente tem um prompt, né, que o... Por muito tempo aberto, ninguém reclamou. Que o pessoal... Vocês que devem receber os relatórios, vocês devem ver, né? Que tá todo formalizado, né? Tá bonitinho agora. É, isso não é nós falando, não. Tá feito lá. Que a gente faz a descrição, por exemplo, no atendimento, joga pra IA e ela traz já pronta um padrão que foi definido pelo pessoal da equipe técnica para ser a resposta dos tickets, né? Para ficar algo mais padronizado, né? E isso a IA também é um, né? Claro, a gente usa muito o Copilot, né, da Microsoft, e isso ele traz ele acelera o teu preenchimento, porque pra nós é muito difícil preencher ticket. Nenhum técnico gosta de preencher ticket. Ninguém gosta de fazer isso. Depois de resolvido, eu só quero fechar. Exato. Eu só quero dizer que ficou pronto. Mais operacionais, né? Aquilo que tu repete, né? Eu terminei, tu dá um... Foi o que eu comentei antes da pesquisa. Tu pesquisa uma parte, dá um enter, ela já entende, né? Então, se tu dá, eu fiz isso, ela vai escrever naquele formato e que tá tu todo quer, mundo né? muito acelerado, então tu já quer encerrar aqui para continuar o outro atendimento, tu já quer... E isso traz uma facilidade, né? Até ontem a gente estava discutindo na nossa reunião ali, a gente está preparando agora um agente lá para começar a ler a documentação dos clientes. Então a gente está preparando a documentação um pouco diferente, e isso é importante, a gente tem que ter uma base de dados decente, né, para poder usar a IA, e a ideia é o seguinte, né, que a gente cria um agente que vai ler esses documentos. Por exemplo, o seguinte, preciso criar recebi uma requisição da Frontech. Criar um usuário novo. Preciso criar um usuário novo na Frontech. Cara, tu pergunta pra gente, ele vai ler os documentos e já vai... E a ideia é que ele já vem a resposta. Como que vai fazer aquilo. Como que vai fazer. Essa vai ser a primeira etapa. A segunda etapa é executar. Né? Daí já entrar num processo de automação para manter os padrões e ganhar um pouco mais de velocidade e evitar erros, né? Então, isso que é importante também, por exemplo, uma criação de usuário. É importantíssimo hoje em dia, né? Porque tu pode criar o usuário errado no lugar errado ou dar permissão errada para ele. Então, isso envolve também muitas questões de segurança que a gente quer tentar padronizar o máximo possível. E vocês devem ter, tipo, cada cenário diferente, que nem lá para nós tem o usuário da rede, claro, do SharePoint, tá na nuvem. Aí tem o do sistema, que nem a gente tem, quando cria um usuário, tem 3, 4 lugares. Vocês devem ter cliente que tem mais, que tem menos, que nesse cliente usa esse RP, nesse cliente tem esse tipo de acesso à rede. Então, tipo, isso deve mudar para vocês mais ainda. Muda muito. Assim, e no começo do ano a gente participou do SecOps, né? E eu conversei com diversas pessoas, né? E um principal problema, assim, que foi focado, assim, né? Foi identidade. Né? Então, eu falei com empresas que tinham 3.000 usuários. Né? Entra gente e sai gente todo dia, né? E se sai uma pessoa e tu deixa pendurado um login dessa pessoa em um sistema, né? Deixa uma brecha aberta. E 1.000 usuários e provavelmente no mínimo 2, 3, 4 sistemas diferentes que não usam o mesmo ID, né? Não usam o mesmo ID. O RP não usa o do Windows lá, né? São poucos os que usam do Windows, né? Isso. Então tu tem que ter lá no RP também um usuário, né? Então já virou 2.000, até né? Teve uma vez, a gente falou, eu e o Fábio, não com o intuito de mudar na época, porque já era cultural, mas eu já pensei assim, ter usuário pelo cargo, assim, sabe? Se tiver mesmo cargo 1, 2, 3, coordenador 1, 2, 3, coordenador de TI, coordenador de qualidade, sabe, ter o cargo, porque daí, tipo assim, saiu o João, entrou a Maria, pode ter o cargo. Aí o cargo, só que daí também fica lá pra questão do e-mail, às vezes fica meio impessoal, então... Hoje é um fator até de... É um fator, né, e tal. De motivação, né? Tu quer ter o nome do cara, ter o teu nome lá, né? É importante, né? É importante. Veio do Alcon, @Dualcom lá, tu diz, mas quem é essa pessoa? Quem é do Alcon, não, né? É o Rodolfo, daí o Rodolfo, é o Renan. Isso. Né? O pessoal ali tem o fator... né? Cara, e isso... É o Leonardo, né? Mas então... para usuário e permissões, o cargo funcionaria. E eu acho que na era que a gente tá, na era dos robôs, né, o pessoal valoriza muito, né, um contato pessoal. E isso é uma coisa, né, Rodolfo? A gente fala muito em automação, tudo, mas ninguém gosta de falar com robô, né? Não. Engraçado. A resposta é muito, né? Tem uns muito bons, mas ainda não resolve. Tem uns bem treinados. Inclusive tem nome, que ganham. Aqui é tal pessoa, né? Mas a primeira coisa que tu faz quando tu chama um chat que o robô começa a te dar aquelas respostas prontas é pedir pra falar com a gente, com o atendente. Uma pessoa.
Deixa eu voltar às origens. Vamos lá. Pra vocês, quando foi dada a missão pra vocês, cara, vamos melhorar os processos, vamos automatizar os processos. Qual foi o desafio? Quais são os desafios? Acho que os desafios eles não acabam, né? Mas no início, qual foi o principal desafio, dificuldade que vocês tiveram? Eu não sei como é que o Fábio vê isso, mas tipo assim, eu não vejo que foi... O Davi não chamou nós numa sala e disse, vocês têm a missão de... Tipo assim, é uma evolução natural, né? Tipo, a qualidade tem um pouco disso, que daí não tem nem a ver com o TI, propriamente, o próprio sistema da qualidade, né? Evolução contínua, né? Analisa, planeja, executa, Tesla. Então é meio o PDCA antigo lá da administração. E eu acho que o sistema é uma das ferramentas que ajuda isso a funcionar, né? Então... Tu pega um processo que está te incomodando, ou que afeta custo, tu vai definindo prioridades e vai atacando, né? E tu faz vê que deu certo, tu vai pro segundo, né? Tu vai melhorando. Não é um... Como é que eu posso dizer assim? Não foi uma coisa assim, vocês têm que automatizar 10 processos. Não é assim que funciona, né? É uma coisa mais automática e vai onde tem dor, geralmente. E eu acho que essa pergunta é importante para destacar, eu acho que principalmente a automação ou a melhoria de processos, né? Ela veio com uma palavra que é um dos temas, que é a produtividade. Porque quando tu não tem fluxo, quando tu faz de qualquer jeito, tudo vale, né? É que nem não ter meta, né? Vamos citar, não tem meta, tá, hoje eu acordei o que eu fiz hoje? Não tem nada para fazer, então se tu fez alguma coisa, já tá ok. Não, eu preciso terminar essas 3 coisas. Então, se tu acaba o dia, é até mais prazeroso, né? Então, quando tá meio bagunçado, tu tá sempre correndo atrás da máquina, né? Parece que tu não fez, né? Então, lá no passado, a gente teve esse sentimento e colocou, a gente precisa melhorar a produtividade. Como que a gente faz? Daí tu olha, tem um processo muito bagunçado, então vamos analisar ele. O que a gente quer com esse processo? Porque vem entender como que ele funciona. O primeiro grande trabalho para automatizar processo, seja usar qual ferramenta que for, é entender como ele funciona e para que ele existe. Cara, e daí tem que ir lá pro quadro, tem que conversar com as pessoas e eu preencho aqui. Tá, mas tu preenche para quem? Pro João. Daí tu vai no João, ô João, o que tu... não colhei isso aqui. Tá, mas ela preenche? Sim. Não sei. Daí, não, isso aqui sempre provavelmente foi outra pessoa. Então, assim, tu tem a oportunidade de rever o teu fluxo e qual que é o objetivo dele. E às vezes tu tá fazendo totalmente diferente. Alguém assumiu aquilo como uma verdade e começou a fazer. E passou 1 ano, passou 2, passou 10 e tu continuou fazendo daquela forma. Então, nesse ponto, quando tu vai automatizar, tu é obrigado a entender, tá, mas tu preenche, o que tu quer com isso? Senão não adianta preencher 10 informações, tu usa 2. Esse é o preenche grande, olha pro teu próprio processo, né? E daí tem um trabalho aí que eu acho que esse foi o principal desse desafio, que começou antes de 2011, né? Foi sempre assim, como que a gente faz? Como que a gente motiva? Como que tu faz o cara ser parte? Como que tu simplifica? E daí, toda vez que tu faz esse tipo de análise, tu tem uma melhoria. E daí, tu muda o fluxo. Tem fluxos que estão na 4ª, 5ª revisão, né? Esse é um ponto que eu ia falar, porque a tecnologia melhorou, né? A IA tá dando um recurso novo. E o próprio processo, o fluxo, né? Tipo, o processo, ele meio que se retroalimenta. O da devolução, eu acho que tá na 5ª versão já. Produto novo não, produto de cliente também, deve estar na 4ª, 5ª versão. O que acontece? Vou dizer o primeiro, que é um exemplo bem claro, assim, em 2011, o primeiro processo que a gente automatizou foi o de cadastro de cliente. Porque acontecia, tinha cadastro duplicado, aí faltava um campo lá num percentual de um representante, sabe? O cadastro de cliente no nosso ERP é grande, e aí tinha vários campos a serem preenchidos. Então, eles tinham um papel lá que, cadastrou no ERP? Cadastrei. Fiz isso, falei com a qualidade, não sei o quê. Tá, vamos automatizar esse processo que é simples, vamos ver se funciona. Aí, quando fizemos a primeira vez, o cara, não, mas só dizer que eu cadastrei não quer dizer nada. Que campos que eu preenchi? Então vamos lá botar, tu vai dar um checkzinho lá se tu fez esse campo, fez aquele campo, o que tu botou. Aí depois começou, dá pra integrar isso e já jogar direto lá. No começo era mais difícil. Então tu tem hoje, e hoje eu vou te dizer, ele começou simples, ficou muito, bem grande, assim, de marcar cada coisinha pra não esquecer nada. E como esse processo se automatizou e ficou tão fácil, todo mundo já entendeu. E aí tem uma questão até da fábrica, né? Tem muito funcionário de bastante tempo, a pessoa já tem uma loja. Hoje ele é mais simples do que ele era no começo. Hoje o cara diz, entrou esse cara, também tem o PWE, o pessoal cadastra lá, já cai direto, né? Então o cara cadastrou, ele vai pro financeiro, faz uma avaliação de crédito,
volta pro cara, aprova. Então, hoje ele é um fluxo muito simples. Mas ele começou... Então, ele mesmo se retroalimenta, sabe? Ele começou simples, ele ficou complexo porque precisava. O processo foi entendido, todo mundo tá ciente do processo. Hoje, ele ajuda a funcionar o processo bem, mas ele é muito mais simples. E daí eu acho que tem casos que ele fica mais complexo porque tem... E para complementar, daí eu acho que isso vai de empresa para empresa, cada uma tem a sua. E mesmo fazendo a mesma coisa, tendo outra empresa de serviço de tecnologia, outra empresa que faz o mesmo produto, não vai ser da mesma maneira. Então, assim, eu posso destacar isso que na Frontec a gente instiga o fato da melhoria, né? Então, assim, essa retroalimentação, ela é forçada, né? Tipo, o que dá para melhorar? O que pode fazer? Até uma das campanhas agora, para dar um destaque aí da Copa do Mundo, foi assim, dê uma ideia de melhoria e indique um time que vai ser campeão. E daí, quem acertar a escolha vai ganhar uma camisa da seleção brasileira. Mas tá lá embutido uma ideia para forçar o cara, o que eu posso melhorar lá? Não tem nada a ver com a Copa do Mundo, sim, mas para forçar, porque vem da pessoa que tá no processo. O cara que sabe que tá ruim é aquele que tá usando. Não é o que fez, porque o que fez uma vez, né? O Anderson lá programou e agora são 15 campos que tu preenche. Ele fez isso uma vez. Quem cadastra todo dia é o usuário. Então a empresa acho que tem o dever, né, de forçar com que o usuário faça parte do processo e indique as melhorias. É assim que vai evoluir, né? Essa automação, acho que o Fábio tocou num ponto bem interessante também. A empresa em si, a empresa, entenda-se, né, os funcionários, quem usa, como diz o Fábio, né, tem que ter esse amadurecimento junto, às vezes, com o software. É eles usar, eles saber, eu posso pedir pro cara mudar, isso aqui é possível ser feito. Isso aqui ele já fez no processo tal e eu sei que fica melhor. Então, essa abertura pra pessoa lá, pro funcionário, pro usuário mesmo vir e dar ideia também é natural lá na Frontec. Tipo tem assim, que criar essa abertura, senão tu fica engessado, senão tu faz alguma coisa que pra ti é muito boa, mas que daqui a pouco ele diz, isso não me ajuda muito. E daí tu perde, assim, a gente sempre tem como um desafio lá na Frontec, né? Qualquer software que botar, qualquer empresa que fizer serviço para nós, usar ao máximo. Vocês são um exemplo, nós vamos lá, não, queremos ver. A Coton, não, quero todas as opções de servidores, o custo, o que um ganha em relação ao outro. Então, acho que tem que estar inserido isso, porque daí tu evolui mais. Senão tu tem por ter, né? Hoje em dia tem que cuidar para IA não ser só uma moda, né? O cara diz, eu uso IA. Usa o quê? Não, eu vou lá e escrevo meus e-mails bonitinhos. Não vai ganhar produtividade, ele não vai ser bom para ele, né? Só vai dizer que ele tá escrevendo um pouquinho melhor. Mas tem que ser lá para ajudar para encerrar um ticket. Tem que ser lá para fazer uma análise de um dado, fazer uma prospecção de cliente. Daí vai ajudar, né? Tanto que várias empresas não usam IA e oferecem o seu produto como sendo. Às vezes é uma simples automação. O cara vende como IA. Ó, como IA. O cadastro de produto agora tá aqui, ó. Ele usa IA. Não, é um campo que preenche. O cara tinha no Excel e passou pro... Não, isso é uma automação. E daí vem a diferença, né? IA, ela vem para complementar, né? E muita gente tem embutido isso no discurso como para vender, né? Moda. Pra moda, pra vender. Moda, assim, cara, tu falou uma palavra-chave ali, assim, amadurecimento, né? Isso eu noto muito dos nossos clientes, né? A gente vai por etapas. Então, vamos lá, a gente tá num projeto agora, finalizando um projeto. Eu cheguei lá porque o cara queria automatizar e queria IA. Sentei com ele e disse, cara, pra quê? Né? E a estrutura que tu tem, não tem nem como começar. Né? Então vamos criar a base primeiro, né? Vamos migrar para a nuvem, né? Vamos botar os e-mails na nuvem, vamos botar os arquivos na nuvem. Feito isso, né? Vamos mostrar agora para ti, né? Como é que funciona o Power Automate, né? Daí eu sento e pergunto, cara, qual é o processo que eu automatizar? Daí fica se olhando. Opa, então a gente faz uma tarefa antes. Tem que mapear os teus processos para depois automatizar e depois tentar aplicar uma IA em cima do processo. Né? Porque tu tem que ter, eu acho, o processo o mais definido possível. Claro que ele vai... Durante a análise do processo, ele vai melhorar ele, com certeza. Fato, né? Uma para tentar se adequar à ferramenta, outro que tu viu um bug no processo, né? Pode ser até melhorado, né? E arrumar os dados também. Que às vezes, quando faz a análise de processo, né, se vê que tu não tem a informação correta. Né? Ou tá faltando informação para tu tentar automatizar o processo. E uma coisa que a gente tá fazendo dentro da empresa lá
eu tô levando de vez em quando um outro parceiro de negócio especialista em processo. Né? Porque a gente não é especialista em processo, a gente é especialista na ferramenta. Né? Se a empresa não tiver um processo definido, né, fica muito difícil pra gente automatizar o processo. Né? Então, eu levo um cara de processo, ele senta junto com nós nas primeiras reuniões com o cliente e ele fica só escutando. Depois ele diz, cara, acho que a gente pode começar por esse processo e começa por um. Tem que começar pequeno, não adianta, senão tu vai... Isso, e o próprio cliente, ele vai percebendo o poder da ferramenta, as possibilidades que a ferramenta possibilita, e ele mesmo já começa a surgir novas ideias, né, e novos processos que ele vê a possibilidade de automatizar, né? Ou facilitar o processo, né? É isso que eu acabo observando, né? Uma coisa que vocês falaram do amadurecimento também, eu acho que vai... Não sei se problema é a palavra, mas uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ter... Todas as empresas, no caso, né, vão ter que ter um cuidado, porque a IA se popularizou muito, ela é muito aberta e qualquer um usa, o pessoal aprende na internet como usar, e vai acontecer, e já está acontecendo em muitos casos, o cara criar uma solução, e eu não estou falando de sistema, o cara ter um prompt pronto, o cara usar uma rotina pronta na IA que funciona para ele. Então, ele é parte de um processo, ele faz uma parte do processo que só ele conhece, né, dentro da IA, e, esse cara sai dali, quem é? Mas não, ele sempre me respondeu com esse retorno aqui, como é que eu faço agora? Tipo, então, tu implementar essas rotinas que o cara cria pra ele mesmo no processo. Que nem tu tem um cara muito bom de Excel, o cara vai lá, tu dá um monte de informação pra ele, bota no Excel maravilhoso lá, cheio de macro e te dá uma resposta maravilhosa. Só que ninguém sabe onde ele grava aquele Excel, ninguém sabe se aquele Excel der problema, é só ele que conhece. Então, isso é importante as empresas cuidar também. Soluções boas têm que ser implementadas no processo. O conhecimento não pode ficar preso numa pessoa, né? Isso. Então, às vezes, tem um cara muito bom dentro da empresa, ele conhece conhece Excel, conhece rotina. Que sempre tem o cara que ele é mais voltado para tecnologia, ele conhece bem. Só que quando ele desenvolve uma parte do processo bem, tu tem que dizer, tá, beleza. Ótimo retorno. Tá, e como é que a gente incorpora isso no nosso processo para que isso fique conhecido, para que isso pertença ao processo de verdade, entendeu? Não Renan, seja uma coisa só que tu sabe. Renan, a gente tá passando agora por um caso com um cliente, né? Ele definiu uma ferramenta de IA que ele vai usar, né? E o que foi, Renan? Ele pediu para barrar todas as outras. O que ele fez? Nós trabalhamos com uma ferramenta de DLP, né? Que ele faz bloqueios de outras ferramentas. Ele tem a parte de segurança, a parte de automação ali em cima dessa ferramenta. Resumidamente falando, né? E ele contratou o Cloud até para usar na empresa, só que ele não quer que as pessoas usem outra IA, então, né, o ChatGPT gratuito, um Gemini da vida, eles querem que use só o Cloud. Eles contrataram uma versão Enterprise para não ter vazamento de dados, que tu pode bloquear, né, para não vazar os dados, para usar as contas da empresa para fazer o gerenciamento, e tu libera isso, né? Eu quero que o Anderson pode usar, então eu libero pro Anderson, o Fábio não. E ele contratou uma ferramenta para bloquear as outras IA para não ter essa perda. Você não perde o controle, né? Para não perder o controle. A gente não tem como vigiar isso aí numa pessoa. E outra, uma só coisa, bloqueando. Daqui a pouco tu tá criando um agente lá no ChatGPT com a tua conta pessoal, que nem tu falou. Só tá passando dado da empresa para lá. Tá botando tem uma questão de segurança muito grave. Exatamente, também, tá botando documentos da empresa para nuvem, né? Para nuvem pública. Para nuvem numa IA aberta. Numa IA aberta. Então, o que as empresas estão começando a se preocupar com isso agora? E de forma correta, né, Rodolfo? Mas são poucos, tá? São poucos ainda. São poucos. É que o pessoal acha que nem... A maioria não entendeu. A maioria das pessoas acha que a IA pega aquela informação, processa, te devolve, mas não faz nada com ela. Mas, ela tá em algum lugar. Ela foi processada. Tanto que ela vai se alimentando com isso, né? Ela vai se alimentando com isso pra responder depois a minha pergunta, que era igual a tua. E daqui a pouco vaza algum dado da Frontech, da Dualcom. Então tem que ter esse controle e a gente bate muito nessa tecla, Rodolfo, né? De não vazar os dados da empresa, porque é algo que é fácil tu perder o controle, né? Tu não tem como ficar acompanhando se a pessoa tá subindo um arquivo, o que ela tá fazendo num chat GPT com o seu e-mail pessoal. Eu procuro sempre fazer uma analogia, né? Os clientes não estão dando conta da governança da IA. Né? Hoje é muito comum, vamos lá, eu faço uma analogia, né, com sistema de arquivos. A gente procura dar permissão em cima de determinados passos. Tem a pasta financeira, tem a do RH, tem da produção,
tem da área técnica, tem da de projetos. Né? Cara, vamos lá. RH. Cara, quem tem que ter acesso é o RH. Lá vai ter informações pessoais, né? Talvez folha de pagamento. E se tu joga uma planilha dessas pra fazer uma análise dentro de uma IA, como é que tu cuida disso? Não cuida, na verdade, né? Não, aí que tá. Tem como cuidar. Né? Tem como fazer essa governança, né? Só não que... numa IA gratuita, né? Aí que tá. Aí que tá. E tem uma outra coisa que o pessoal tá usando, estão compartilhando a conta de IA internamente, né? Questão de investimentos, né? Se uma pessoa do RH bota a planilha lá e a outra pessoa usa a mesma conta, ela vai ter acesso àquela informação. Vai. Né? Então, eu sempre procuro, cara, vai usar IA? Vamos. Cara, então parte com uma conta business. Né? Procura ter uma conta para cada pessoa. Porque em cima daquela plataforma, tu vai ter a parte de governança, né? A própria Microsoft, né? Ela mudou completamente o layout dela de admin da ferramenta do 365. Lá estão os agentes criados e a gente pode determinar quem pode usar tal agente ou não. Então a governança já começa por aí. Porque mesmo tu usando uma IA dentro da empresa, tu tem que tomar esse cuidado. Como tu toma cuidado com os arquivos, ou com permissão dentro do RP, né, tem que tomar dentro da IA. E são poucos que se dão conta disso. Acha, tá aqui a IA, tá aqui na minha conta. Não. O RH botou, foi de pagamento. Se o outro for lá perguntar, tem a informação da folha de pagamento de tal pessoa. Cara, se a planilha tá lá, possivelmente a IA vai te responder. E ainda dando valor. A opção de clicar no arquivo lá ainda. Isso né? mesmo. Traz a referência, conforme tá aqui, clica lá. Fábio, e é mais fácil do que se ele tivesse que navegar nas pastas de arquivos da empresa para tentar achar a planilha. Se tu estiver usando a mesma conta, ele vai te trazer já, conforme o histórico da conversa tá aqui. Conforme falou tal pessoa, né? Tá aqui mesmo, a informação. Então, e isso é um cuidado que ninguém tá tendo, cara. Tô falando de um parênteses, uma coisa que aconteceu recente comigo, né? Eu tenho uma conta do Google, tenho foto, coisa lá gravada, né, por causa do celular e tal. E eu faço, às vezes, no meu Gemini, né? No Gemini que eu tenho lá nessa conta do Google, nem é normal, assim. Aí eu faço, às vezes, prova pro meu filho. Tem a matéria da escola lá, né, e tal. Tipo, tem que fazer uma prova dessa matéria. Elabora aí 20, 30 perguntas dessa matéria e tal. E daí, esses dias, eu achei muito engraçado que eu botei, assim, ela disse, o Gustavo deve estar aprendendo, não sei o que, incluir também. Então ela, botou sabe o nome, sabe o que tá fazendo. Sabe a idade, que, claro, tem lá nas fotos, sabe a idade. Assim, cara, é impressionante o que cruza de informação, assim, E ela já dá, gostaria de incluir, bota aí, deixa eles ferrar um pouco. Pode complicar um pouco mais. Pode complicar a prova pra ele, tá? Então a gente, mas nessa linha, né, se o dado tá ali, claro, a conta é minha, só eu uso, mas ela tem acesso a tudo que tá ali dentro. Eu acho que é isso que falou de compartilhar a mesma conta, né? A gente tem uma conta lá do Gemini do ChatGPT paga, que usa o Matheus lá, usa pro mágico, pra fazer imagem. Então às vezes ele vai pra uma, vai pra outra, né? Pra ver a que dá a melhor resposta. Mas tá lá com ele, eu tenho a senha, mas a gente não compartilha. Tudo bem que é mais imagem, mas pode, né, abrir pra alguém. Essa é uma grande diferença entre uma conta pessoal e uma conta business, né? Uma conta business, tu vai ter um admin. E esse admin é da empresa. E ali define. A gente tem isso no Copilot que usa a gente lá, né? É isso aí. Hoje tem isso. É isso, né? Então, é isso que eu procuro trazer sempre pro cliente. Não, cara, quando tu tá com uma conta business, é da empresa. Né? Quando tu tá com uma conta pro, né, pessoal, cara, é da pessoa. Né? Tu não tem governança, tu não tem controle sobre isso. Né? No conta business, pelo menos tu tem esse controle. Né? Cara, e hoje em dia, pessoas entram, pessoas saem, não se sabe como é que vai ser o futuro. Né? Então, eu acho que quando fala de informação, é da empresa, então tá. Tem que ser numa conta empresas, business. Ela não existe por acaso, né? E falando de processo, assim, cara, o que é o mais difícil hoje? O que foi o mais difícil hoje pra vocês automatizar? Eu diria que é o usuário enxergar o benefício que aquele controle, aquele fluxo, aquele processo vai dar no futuro lá, né? Que nem tu falou, às vezes tu quer um dado, mas tu não tem ele, então tu é obrigado a perguntar em algum lugar, né? Fazer ele colocar, vai abrir um ticket lá, vou pegar o exemplo de vocês aí com... eu nunca disse o que eu fiz, daí eu tenho que dizer, isso aqui tem a ver com o usuário, isso aqui é servidor, isso aqui é...
Então, às vezes, na implementação, as pessoas que estão envolvidas no processo não enxergam aquele benefício que ele vai ter daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, para ter o histórico, né? Para tornar mais estruturado. Eu digo que esse sempre é o mais difícil. E eu posso fazer essa relação com a automação de processo, né? De indústria. Me lembro até hoje do Zavalha, né? Vamos falar do Zavalha, usar o nome aí. Que foi quando a gente falou que ia automatizar a abraçadeira, ele disse... Como que vamos fazer isso? Não tem. Só entra plástico e sai a abraçadeira? Então, tipo assim, cai aqui, mas daí vai... E depois de implementado, ele disse, nossa, não tinha... Isso aqui é muito melhor, me trouxe muito benefício, agora eu cuido isso, cuido aquilo. Então, tu tem esse abismo, né? Quando tu fala em automação, em uso de... Porque tem o medo do novo, né? Eu acho que na automação tem muito isso. Na IA, todo mundo ficou apavorado. Nossa. Meu Deus, vai roubar o emprego de todo mundo. E quando a gente fala em automação, melhoria de processo, a IA, ela é a necessidade para manter os negócios funcionando. Seja qual for. Porque hoje, se tu vai contratar alguém, vamos dizer, tem muita gente com dificuldade. Então, se tu não estivesse trabalhando em melhorias, seria muito pior. Dando um exemplo da Frontec, ficasse mais produtivo com menos pessoas. Um momento trágico do mundo foi da pandemia. A gente automatizou, começou lá em 2012. A pandemia é 2020. 2021, né? Uhum. Então, assim, nós já estávamos 8 anos trabalhando em automação de processo, de necessitar de menos pessoas fazendo um trabalho manual para que ela cuidasse mais dos apoios, estivesse controlando o processo. E na pandemia o problema só foi possível passar porque a gente tinha isso antes, né? Porque as pessoas tiveram que ir embora, né? Tu teve que manter distanciamento. Então quem precisava do braço da pessoa e não da cabeça, tá ferrado no mundo futuro, né? Não tem mais isso, né? E importante dizer também que nesse período todo, assim, de automação, que começou lá em 2012, 2013, o primeiro robô lá da Frontec e tal, e tanto na parte de produção como no administrativo, falando do roubar emprego, a Frontec nunca reduziu o quadro, pelo contrário, aumentou, né? Então, tu muda o tipo de trabalho, né? Tu tava falando sobre ali a resistência, às vezes, da mudança de processo e tal. Tem uma frase que eu até não sei se é tudo, Davi, eu já ouvi de vocês dois, então eu posso falar. Quando tu mexe num processo, alguém vai trabalhar mais e o outro trabalhar menos. No final, a empresa vai ganhar. Então, tu explicar pro cara que vai trabalhar menos, que tá mudando o processo, ele vai dizer que tá maravilhoso. Sim. Pro que vai ter que fazer uma burocracia a mais, ele vai achar ruim. Mas o importante é que, ao longo do tempo, é o lance do Zavalha lá que tu falou, o cara vai enxergar a melhoria. Porque, tipo assim, o processo vai ficar mais fácil, vai ter menos erro. Vai ser mais documentado, né? Então, tipo... Não tem a automação e a melhoria da produtividade fica bom para todo mundo. E mesmo o cara que trabalha mais naquele momento, lá no futuro ele vai deixar de fazer outras coisas. Ele vai trabalhar menos, né? No outro processo ele vai trabalhar menos. É uma consequência, né? Não adianta. Ou o setor dele vai ter que aumentar gente, mas vai diminuir 3 de um lado, vai aumentar outro. Ou vai diminuir o serviço de 3 para aumentar, né, um pouco de alguém. Então... no fim, funciona. E hoje, né, qualquer empresa, qualquer negócio concorre com o mundo, né? Não concorre mais com o vizinho ali, né? Não é olhar aqui do lado se eu tô mais organizado do que todo mundo do meu bairro. Não, eu vou ter um entrante... Vamos usar a China como exemplo, mas não, vai ser da Europa, vai ser do americano que está investindo, que sobretaxou a mercadoria, o dele vai ficar melhor. Então, assim... Tu tem que ser melhor do que o mundo hoje. Não pode ser melhor mais do que o vizinho, né? O próprio mercado de vocês, né? O atendimento de vocês é, sei lá, 80% virtual, né? Tu não vai lá... Não, remoto. Não é virtual, é remoto. Mas por isso que eu digo assim, então, 80% do atendimento de vocês concorrem com empresas do Brasil, com certeza, né? E tal. Vocês não estão concorrendo com ninguém de Novo Hamburgo, às vezes, né? Então, a concorrência, e na indústria é a mesma coisa. Tá concorrendo em qualquer área, né? Eu acho que não dá pra dizer quem... Todo mundo tá perto agora. O mercado que era seguro, hoje tu compra online em qualquer lugar. Tu compra na Amazon, tu compra no Mercado Livre e te entrega em casa. Antes o mercado era a única certeza. Tu ia ali, tem que estar perto da tua casa. Não, eu vou na internet e digo, me manda os produtos de limpeza, chega amanhã. Tá tudo certo, né? Então, globalizou de uma maneira absurda, né? Com o advento das tecnologias, né? Então, hoje tu tem que estar preparando a tua empresa sempre para concorrer com o mundo inteiro.
Não tem mais isso. E no Brasil, principalmente, a indústria sofre muito com isso, né? Sofre bastante, né? A indústria, na verdade, infelizmente, né? Se a gente for voltar lá nos décadas 60, 70, 80, tinha um viés mais de industrializar o país, né? Tanto que se formou senais, tu tinha escolas, né, técnicas, a própria educação estava muito forte. E depois de uma 90 em diante, para 2000, a gente perdeu isso um pouco. E o mundo fez ao contrário, né? O mundo evoluiu muito nos últimos anos, então a gente perdeu. E a indústria, eu digo no Brasil, ela sofre com a tecnologia, porque a tecnologia é do mundo. E o Brasil tem muita carga para coisas que vêm de fora, tem o protecionismo, né? E daí isso acaba dificultando a evolução, né? Então tu faz um esforço enorme para conseguir ter uma indústria de ponta no país. Eu digo quem constrói máquina, quem eu tiro o chapéu, né? Que depende de componente eletrônico, que depende de... Essas tecnologias estão todas espalhadas no mundo e o Brasil tem um entrave muito grande na entrada do país. Tu comprar uma máquina, tu fica com frio na barriga, qual o canal que vai dar na entrada, né? Ah, sim. Putz, e agora? Daí daqui a pouco tu precisa da máquina e ela dá um canal vermelho. E daí aquilo leva um tempão, não é ágil, né? Devia ser pró-tecnologia, né? E hoje é pró-governo, né? Vamos chamar assim. Isso dificulta, né? E a indústria sofre mais, né? Porque num serviço, numa coisa, no que tu produz aqui dentro, beleza, mas quando tu precisa de tecnologia, né? É muito difícil, né? Tu tem muito entrave, né? O Brasil diz que tem que se industrializar, mas tem feito pouco nos últimos anos em relação a isso, né? Pra fazer isso. E tu acredita que a curto prazo isso não vai mudar, né? Eu acho difícil. Acho difícil. A gente tem agora um momento grande que é a questão da reforma tributária, que a reforma tributária, na verdade, para mim, ela devia ser alterada para simplificação tributária, porque a reforma parece que vai ser lindo e maravilhoso. Não, ela quer... O grande objetivo é simplificar. Na verdade, não vai ter menos carga, ela vai ter uma adequação das cargas. E aqui nós estamos falando de dois que vão ser afetados de maneira diferente. A indústria em si, na reforma tributária, vai pagar um pouco menos. E como não é redução, alguém vai pagar mais. O serviço vai pagar muito mais. A gente já vai transferir para vocês. Então ele vai equilibrar um pouco e tentando diminuir a burocracia. Como que vai ser isso? Vai ter que entender. As pessoas, eu acredito que as pessoas vão dar muito mais valor para um produto bem feito. Porque a mão de obra para usar aquele produto vai ser muito caro. Então, se hoje eu pago uma abraçadeira, que é mais ou menos, e o cara aplica e perde um monte de abraçadeira, sim. E perde um monte de abraçadeira, ele diz, não, eu quero uma abraçadeira melhor, porque a pessoa que está aplicando é muito cara daí. Vai se tornar mais cara, né? Ela vai ter que ser fácil de aplicar para que tu não precise do serviço. Se a gente voltar anos atrás, a gente pensa nos países de primeiro mundo, Estados Unidos, a Europa, né? E muito brasileiro foi para lá para ser cabeleireiro, para limpar a casa, porque a mão de obra estava cara. E o Brasil já tá assim, e eu acho que vai piorar muito com essa reorganização. Os serviços vão subir, né? Entendi. Anderson, tu comentou uma coisa interessante, e isso eu pude também comprovar, que tu falou assim, apesar da automação sendo feita na Frontec, eu vi sendo aplicados robôs, né? Até foi num momento de crise, né? Eu perguntei pro Davi, né? Pô, Davi, cara, tá todo mundo reclamando, em crise aqui, não tá andando, não me lembro qual foi a época. É que intensificou em 14, 15, foi a época do impeachment, né? Então, quando o país estava numa M, né? Assim, 13, 14, 15, né? E daí, foi onde mais a gente investiu, né? Daí eu vi aplicando os robôs, né? Pra automatizar um pouco mais o processo fabril de vocês ali, né? Eu falei, Davi, tá todo mundo em crise aqui. Não, Rodolfo, agora é o momento, né? Porque isso vai ser um momento passageiro, né? E quando passar isso, eu quero estar pronto. Né? Mas tu comentou uma coisa interessante, Anderson, que apesar da automação sendo feito na fábrica, no chão de fábrica e também na parte do escritório, a quantidade de pessoas continua a mesma, né? Eu tenho... Não teve redução, né? Não, na Frontec 30 anos, nós nunca tivemos menos do que antes, né? No mínimo igual, mas sempre subindo. Nessa mesma linha. E o ano passado eu tive na Volkswagen, lá na Alemanha, né? Então eu vi a indústria lá de dentro, né? Então, e a gente só viu pessoas na fase final da montagem do carro. No início, quase 100% automatizado.
E a gente fez a pergunta. Tá, mas essa toda essa automação, né? Como é que as pessoas... Daí o cara disse, o ano passado, a gente tá no nosso pico de pessoas trabalhando dentro da Volkswagen. Isso em 2025. Eu tenho uma coisa que a gente tava falando agora de automação, de tecnologia, que para definir isso, antes vem o processo, é falar com pessoas e tal. Existe uma lei bem antiga, que é a lei da natureza, né? Tipo assim, não ganha o mais forte, ganha o que melhor se adapta. É verdade. Então eu acho que a realidade, que seja IA, seja automação, seja sistema, seja máquina, seja o que for que mudar no processo, tu vai ter o lugar pro cara que vai saber mudar o que ele faz. O cara lá que tirava a peça, se ele vai começar a trabalhar, vamos lá, na qualidade de analisar a peça, ele vai ter o lugar dele. Quando essa parte de análise tiver, ele vai ter que fazer o checklist pra ver se a máquina tá funcionando, alguém vai ter que trabalhar na manutenção. Então, tipo, eu acho que a gente fala muito de que a tecnologia rouba emprego, tira emprego, mas eu acho que a gente olha pouco do lado positivo dos empregos que ela cria. Por exemplo, um exemplo aqui, quantos podcasts existiam há 10 anos atrás? Uma empresa que faz podcast, uma empresa que cuida do microfone, uma pessoa que cuida da iluminação. Então, tipo assim, são empregos novos que surgiram que não existiam. YouTuber, né? Tipo, hoje em dia... Antigamente, a maioria aqui, eu tenho 45, 44, 40, mas a maioria tinha só... Eu nem vou falar a minha idade. A maioria só tinha Globo e o SBT pra ver, né? Esses dias meu filho perguntou que canal, que desenho do Netflix eu olhava quando eu era criança. Sabe, cara? Não tinha nem Netflix. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha, tinha que saber a hora que passava o desenho. Eu já era velho quando veio a internet, então dá uma segurada, né? Então, mas é nessa linha, sabe? Eu acho que é lógico que os empregos estão deixando de existir, sim, mas estão surgindo outros empregos novos. Estão mudando alguns empregos, né? O próprio trabalho de tecnologia, o cara que trabalhava com TI há 20 anos atrás não é o mesmo cara que trabalha hoje, ele tem que ter outro tipo de conhecimento. Então, eu acho que os empregos vão mudar. E aí é a tal da lei da natureza. Não é o mais forte, é o que mais se adapta, né? Então, não adianta tu resistir a uma coisa que é o mundo, tipo... Para baixar o preço do produto tem que ser melhor produzido. Isso, Anderson, que também mudou o fato do que eu aprendi no passado servia para o meu futuro, né? Não é mais. Nossa, hoje o passado não serve mais o de ontem, porque hoje mudou já, tem que aprender de novo. Evolução, então, assim, e as pessoas não gostam de sair da zona de conforto. Isso é da nossa natureza, né? É engraçado, eu acho isso. Ninguém gosta de sair da zona de conforto, mas a mudança tá acontecendo. Mas tá acontecendo por quê? Tá todo mundo mudando? Não, e todo mundo gosta quando a mudança lhe beneficia, né? Então, mudança tem dor, não adianta, né? A gente trabalha com informática, você já tá falando até com o Renan, assusta um pouco, é lógico que assusta pra todo mundo. A gente tá falando de resistência à mudança. Quem trabalha com tecnologia geralmente tem menos resistência a isso, porque o seu mercado tá sempre mudando, né? Mas assusta, né? Se a gente for pensar, a internet rápida mudou bastante o mercado, né? Surgiu lá as compras por internet, entrega, um monte de evolução. A IA, se tu for pensar, ela tá popular há 1 ano. Sim. Nem sei se tanto, né? Popular de todo mundo sair usando seu chat GPT que começou e tal. E olha tudo que se criou nos últimos... Cara, se tu pegar notícias da semana passada, hoje já tem coisa mais nova. E a de imagem tem, sei lá, quantas mil já pra te usar e tal. Eu fico apavorado com a quantidade, né? Até da transformação da própria ferramenta, né? Que tu pegava uma foto lá e mandava fazer um memezinho lá, e a qualidade que ela já tá um ano depois. Vídeo, né? Tu faz vídeo com a cara de alguém e tal, tipo, é uma coisa... Tá indo muito rápido. E nós que estamos no meio disso não temos outra solução. Não adianta... É ruim, é difícil, mas vai ter que se adaptar. Não é o que tem. Semana passada eu li um documento da Anthropic, né? A própria Anthropic fez uma proposta para todos os fabricantes de IA para dar uma freada. Para não ser tão rápido. Para não ser tão rápido. Né? Então, eles levantaram o movimento, né? Em relação a isso. Então, ou seja, eles estão vendo coisas que a gente não tá vendo ainda pela frente, né? Eu entendo isso, mas eu acho isso muito difícil de acontecer. Sim, com certeza. Quando bate no dinheiro, todo mundo vai se acelerar para ganhar primeiro. Cara, e a gente tem outras questões, né? Tem questões políticas envolvidas, né? Geopolíticas envolvidas nisso, né? Sim, e como tu falou, né? O que a gente tá enxergando geralmente tem algo já sendo estudado, já sendo testado, que é melhor do que a gente tem, só não tá no mercado, porque tem um prazo, né, de cura de qualquer produto. O produto deles é a melhoria dessa IA, então, né, isso vai surgir ali na frente. E nós falamos até do Copilot, né, a Anthropic e tal, as inteligências que tem no cloud já estão aparecendo no Copilot, né, eu vi já essa agora, não sei se é uma semana, 2,
Tu pensa, cara, o Copilot tinha uma IA, que era do ChatGPT. Tu abre lá hoje, a gama de IA tem umas 12, eu acho. Assim, então, tá muito rápido o tempo inteiro, né? Então, tem que se adaptar. Não tem outra solução. Eu acho que vem o papel da empresa de entender aonde que ela vai ter benefício para não ficar pensando em todas e não fazer nenhuma, né? Deu o exemplo da definir uma, bloqueia todas as outras e foca nessa. Porque senão ele também não vai ter melhoria. Vai ter uma confusão de IA, né? O Renan usa Quem pensa muito não decide nada, né? Tu vai ter que chegar a um ponto e decidir uma linha, né? E o Anderson falou, né? Nós que, né, trabalhamos com TI, a gente tá mais aberto a essa nova tecnologia. Mas a pessoa que nunca ouviu falar de IA, que não trabalha com tecnologia, se daqui a pouco tu mostrar 3, 4 ferramentas, tu só vai atrapalhar a pessoa. Ela né? não sabe nem pra que lado correr, né? Exatamente. É muita informação, né? Exatamente. Tu tem que mostrar a ferramenta, dar a direção e focar naquela ferramenta, né? E é meio assustador, né? Às vezes tu faz um negócio assim, tipo, vou usar isso aqui, vou fazer esse agente que a gente fez da prospecção, né? Cara, passou, tipo, sei lá, meses. Eu comecei a ver coisas que, dá pra fazer bem melhor. Tipo assim, parece que tu tá sempre atrasado, né? Tu tá sempre atrás, né? Daí tu começa a usar outra IA. Eu quero pegar uma imagem... não, essa IA aqui é melhor pra imagem. Não, eu quero fazer um texto nessa aqui pra... Parece que tu tá sempre atrasado, né? A sensação é que tu tá sempre atrás, assim. É uma coisa bem louca. Eu olho muito, né, essa questão de IA, né? Daí eu tava vendo uma entrevista de um especialista, né? E ele falou justamente isso aí. Cara, tu pode usar a IA que quiser, né? Mas foca nela e aprende ela. Né? Não adianta dar uma Ferrari pra um cara que anda de Fusca. Ele vai usar igual o Fuca, daí ele vai andar 60. Né? Então, qual foi o recado que eu entendi? Cara, praticamente as IAs, elas vão entregar o que tu vai pedir pra ela. Né? Seja um Cloud, seja um Copilot, seja um Gemini, né? Vão ter algumas características um pouquinho diferentes entre elas. Mas se tu focar numa delas, né, tu vai ficar especializado nela e vai conseguir extrair o que tu precisa. Né? Tu não precisa estar usando, eu quero usar melhor lá. Cara, melhor de vídeo. Mas, cara, meu negócio não é vídeo. Meu negócio é outro, né? Isso, então, acredito, tem que saber o que tu quer, também é importante. É o mais importante, eu acho. E daí é o trabalho novo, o processo, não é a ferramenta. É isso aí. A ferramenta vira consequência, né? Tu vai escolher com base, então, ouvir o usuário, né? Entender onde que tu vai ter mais ganho e focar nela é fundamental, senão tu vai perder controle dentro da empresa. Com qualquer... que tu vigie qualquer coisa, tu vai perder igual o controle, né? Então, porque... O usuário tu não freia, né? Ele pode estar proibido ali, mas ele vai pesquisar em casa em qual IA que ele for, né? Então acho que tem que ter esse cuidado, né? Senão tu vai perder controle e ela vai ser um problema em vez de uma solução, né? E sim. Eu acho que a gente vai ver muito problema logo, né? Agora falando do usuário é a mesma coisa, já aconteceu com um usuário lá da Frontec também. Também tem o lance do pensamento mágico, né? Tem muito cara ouvindo muita coisa sobre IA, não conhece. E ele acha assim, não, eu sei que se a gente botar ali o contrato, se a gente botar o contrato na IA, ele cadastra tudo pra nós, ele não tem como botar lá dentro do ERP da nossa. A gente não contratou uma pessoa pra trabalhar. Ela é só um sistema, né? Então as pessoas já acham que ela automaticamente, sem nenhum desenvolvimento, vai ler, pegar, cadastrar, fazer, mas tudo que tu faz, tipo assim, tá. Então a gente pode já vai pode trazer a integração casa, então. Pronta. Já. Pode ir pra casa, então. Se ela fizesse tudo isso, tu não tava aqui. Mas é pela evolução que tá mas tendo. Tem. Vai, vai chegar num ponto que é os MCP lá, as integrações estão cada vez mais fortes. E até porque tu vai ter que ir lá, daqui a pouco fazer um prompt, fazer uma análise e dar essa inteligência pra ela. Consequência... O que só me preocupa, às vezes, num processo desse, que tu falou bem no começo, né? Tu pode fazer a mesma pergunta e vai ter respostas diferentes, né? E se... Tu precisa de alguém que confere. Num contrato desse, entrou 500 contratos. Né? Num deles, vai dar caca. Né? Se deixar pela IA, talvez, esse aqui é um formato um pouco diferente, cadastrou errado dentro depois do sistema, porque ela achou que era aquilo lá. Né? As pessoas também acham também, né? A IA também vai achar, né? Contrato, por exemplo, tem o lance da cláusula, né? Então, tu vai lá, contrato de qualidade, por exemplo, de fornecimento de produto. Ele vai ter lá 500 pedidos. O produto tem que vir assim, a embalagem tem que vir assim. Ele tem que pegar isso e comparar com o que a gente atende e aí dizer, isso eu atendo, isso eu não atendo. Se eu atendo, pensando nesse processo exclusivo do contrato de fornecimento, né? Mas vai ter que ter um cara que vai olhar e dizer, não, isso aqui eu atendo já, isso aqui eu não atendo, isso aqui eu não preciso cuidar, isso aqui preciso. O conhecimento do negócio, a IA vai te ajudar, que é o treinamento. Sim. Depois do 10º que ela fizer, ela sabe,
Esse aqui eu apontei isso e ele disse que estava certo. Esse aqui eu apontei isso e ele disse que estava errado. Então, ela lá no final vai aprender. Mas tu não foge do conhecimento. Vai ter que ter um cara com conhecimento. Isso não existe. É o lance do programa. A gente falou de Vibe Code antes, né? Até a gente foi naquele evento da Lovable lá, né? Que tava o cara e teve um cara que fez a pergunta assim: eu mandei fazer e tal, e ele trancou e agora eu não tô conseguindo resolver o problema. Tá, tu vai precisar de um programador que vai lá. Aí foi até o momento que ela te disse que deu um erro. Agora precisa de um programador pra olhar e te dizer que aquilo... Então, não adianta, tu vai precisar da pessoa. Mais especializada, mas vai precisar da pessoa. Entendi. E pros próximos anos, o que vocês imaginam? Como é que a Frontech vai estar daqui a próximos anos com a questão da IA? Eu acho que toda empresa vai ter que incorporar a IA nos seus processos, nos lugares certos, como qualquer automação, né? Ela vai melhorar e baixar para ela tem o processo de maturação dela e em alguns pontos tu vai estar usando de maneira transparente, a gente usa, né? Que tu nem notou que tu tá usando, mas tu fez um agente que o cara criou uma telinha, pergunta, dá a resposta, ou até na análise de qualquer defeito ou qualquer coisa nós estamos usando na fábrica uma câmera, né, de um fornecedor conceituado até no mundo para fazer análise de falha de produto. Eu vi essa câmera lá. Nós já estamos com 6, eu acho. O dia que eu fui, tinha uma só. Tinha uma só que foi que a gente botou. Tem 2 para ser instalado, eu acho que tem 4 já chegaram. Então, assim, isso não tem como tu fugir, né? O teu olho não vai pegar isso, né? Por mais que tu diga, então, assim... Pega o milímetro. É inerente à indústria. Quer café? Tem como necessidade primária a evolução. Então, quando vem, só que tu vai pegar algo mais incorporado. Tipo, é uma ferramenta desenvolvida para essa empresa com análise. Então, assim, nesse caso, um exemplo que a gente pega. A gente tem uma máscara onde tem um monte de peça e a gente tem que ter certeza que todas as peças estão ali. E a gente criou controle com sensor, isso lá no passado. Putz, ele é caro, o sensor às vezes quebra, tem que trocar. Tu põe a imagem e ela fica aprendendo. Daí ela pegou um problema que não era um problema. Ela diz, esse cantinho aqui não é problema. Nunca mais ela pega aquele problema. Ou aqui passou deu um erro. Tu vai lá e avisa. Então, assim, ela não tem como não usar esse tipo de tecnologia, né? Então, esse é um exemplo prático de uso lá na fábrica de IA embarcado numa câmera, né? E ela lê em 10 milissegundos uma imagem. Então, é um décimo de segundo, né? Não tem. Eu fiquei apavorado quando eu vi a câmera, assim, me chamou muito... Porque quando faz análise de imagem, não tá fazendo análise de uma... Não tá olhando a foto inteira, né? A foto inteira. Tu define aonde que ela vai olhar, né? E tu deve ter visto na época lá, quando a gente largou ela, ela parava na frente da foto, a foto tirava e ela seguia. Hoje é cíclico. Quase não para. Ela não para. Porque tu pode startar antes, ela olha, ela tira 3 fotos ali e pega a que melhor se encaixou. Então ela não analisa uma foto, ela analisa uma sequência de fotos enquanto ela tá passando e compara com as fotos que ela tem. Então, E ela já foi treinada pra saber o que tá certo. E na verdade tu vai treinando, né? Sim. Então cada vez que tu disse que aquela peça tava boa ou ruim, tu vai dando... Tu já deu um joinha. Tu já deu um joinha a mais, e assim vai indo. E assim vai indo, então daqui um ano, como que vai estar? Ela vai estar doutora, né? Daqui 10 anos, aí não sei, é o infinito e além, né? Então, esse tipo de coisa não tem como desassociar, né? Que é algo mais produtivo, assim, que é mais de processo. Daí, quando tu vai pros recursos, tipo, marketing, não tem como fazer nada sem não usar hoje, eu acho que... Eu não me lembro a última coisa que o marketing fez no último ano, ou no último 6 meses. E ela faz uma imagem, faz a descrição para uma rede social já, que chame mais atenção. Que ela teve que criar a imagem do zero. Ele usou aquilo ali, né? No mínimo fez um ajuste, pegou o vídeo, mandou dar uma... A gente tem um de prospecção também de cliente, o cara dá lá a região, a quilometragem de raio e o mercado que ele tá buscando. Ele traz lá um monte de lista e daí agora a gente já incorporou de mandar e-mail e tal, então ele já manda e-mail fazendo a rotina do vendedor, tipo, visita esses 3 caras de manhã, para o almoço. Ele faz da cabeça dele, assim, sabe? Tipo, ele define uma rotina pelas... Ele traça um raio no mapa, então já...
Eu vi, né? É bem legal, lá, bem né? legal, bem legal. Então, foi um agente que tu criou, né? Foi um agente que eu criei. Sim, pra ajudar a fazer a rota, porque senão tu tem que olhar, esse cara tá perto, então vamos lá. Ele já meio que faz a rotina no mapa, assim, diz, inclusive bota as paradas pra almoço. Tipo, vai no lugar tal, se tu quiser um mais caro, mais barato, mais rápido, é impressionante, demorada, assim, né? de uma região que tu nunca viu, não conhece, não sabe, é uma coisa... Então acho que ela é inerente, é daqui... Ela tem um conhecimento eterno lá, né? E ele evita o erro humano, né? Essas automações, essa IA, é isso que ele faz, né? Ele evita o erro humano. Ele não tá pra substituir as pessoas, né? Mas ele tá pra ajudar, né? Que é pra evitar... Porque se tu pensar o caso da prospecção, né? Tu tem um cara que antigamente ligava das empresas pelo como é que é? Agora só quem é velho vai saber, né? Lista amarela lá do telefone. Depois o cara começou a olhar no Google. Depois o cara foi pra uma lista de empresas, sabe Deus, alguma coisa comprada, alguma coisa assim. Hoje tem uma IA que olha na internet, olha tudo que é lugar, pega, traz pra ele, olha LinkedIn, olha tudo e traz pra ele pronto. Então, tipo assim, o trabalho segue sendo o mesmo. A maneira que tu interage com ele é diferente. É o mesmo cara que tá prospectando. Tem que ter um cara. Que a gente falou, do atendimento. Eu não vou conseguir com um cliente uma IA ligar. Ainda não, né? Ainda não. A IA ligar para uma empresa e dizer, estou oferecendo os produtos front-end. Quem vai ouvir isso? Cara, não tem que ser um cara para ligar e falar e vender. Eu acho que vai chegar num ponto, cara, a gente recebe ligação todos os dias. Daqui a pouco vai ter um agente para responder esse tipo de ligação já. Daí vai ser o robô falando com o robô. É quase isso. Ou vai mandar, né? Ou também vai mandar lá uma lista, olhando o teu coisa, esses produtos... Eu teria condição de atender nesses valores. Se quiser, responda aqui e vai sair meio uma venda direta, né? Mas isso que o Rodolfo trouxe que vai ser o conflito, né? Porque os robôs, eles não sabem se conversar, né? Nós temos o chat, o nosso WhatsApp é um robô que responde, né? E quando nós chamamos alguém que é um robô que responde, eles entram em conflito, né? Eles ficam bravos. Eles ficam bravos. Passa um deles que eu não quero falar contigo. Sim, eles ficam se conversando. Nunca mais. E não sai do lugar. Não sai do lugar. Porque ele tá robotizado. E ele tá esperando uma resposta que não é de um robô, né? E o robô fica os dois se mandando no menu. Clique um. Clique aqui. Tá, e vocês já estão há bastante tempo já nesse processo de transformação, né? E o que mais marcou vocês, né, durante... Estão falando de mais de 10 anos, né? Vocês têm um processo específico? Eu acho que o que marca é que não acaba nunca. Não tem o dia de amanhã, né? Tu falou 5 anos, 5 é pouco, né? 10 que não tem. Eu acho que o mundo... ele gira mais rápido hoje em dia, né? Nós estávamos falando, hoje é junho, né? Nós vamos ter gravado o podcast ano passado, né? Sim. Mas esse ano nós já estamos quase passando a metade já, né? Então é muito rápido, né? Então, assim, pra mim o que marcou é que não dá pra parar, não pode. A gente sabe que amanhã vai ser diferente. A gente sabe que amanhã vai ter um desafio novo. Não tem. A única certeza, amanhã vai ter uma coisa nova pra o nome da ferramenta, qual a máquina, qual o recurso, né? Não existe, né? Tem sempre... A gente tá angustiado com isso, né, no mundo, né, e então a gente tá forçando a acelerar. A gente só, na minha experiência de vida daí, a gente só parou no momento. E foi delicado, que foi a pandemia. Acho que foi o único lugar que a gente parou, que travou o mundo alguns meses, né. Nem dá pra dizer que foi um ano inteiro, assim, travou. Tu viu uma cidade que cresceu árvore onde nunca cresceu, né? Um negócio que a China parada, os Estados Unidos... Sim, porque a gente fez os movimentos micro, os macros pararam. Porque antes disso eu nunca vi, né? Tá? Mesmo não. E posterior foi a gente... Aquela parada, eu acho que foi o momento onde recarregou as baterias e a gente botou bastante energia para ir mais rápido para frente. Porque o que mudou pós foi absurdo o que vem mudando, né? Então, tá mais acelerado. Então, assim, o desafio é estar preparado para as mudanças que virão, né? Para os próximos 5 anos. O desafio do mundo tá acelerado, né? Eu acho que as guerras forçam um pouco essa olhada para o seu país, para discutir um pouco da história, ver quais são os seus valores, né? E às vezes a guerra tá buscando isso, né? Defender a sua autoridade, né? A sua liberdade, a sua... E o Brasil, eu acho que ainda está em definição do que vai ser pro futuro, né? A história nossa é muito recente. Eu viajei recentemente agora e daí tu
se depara com histórias milenares, né? E daí quando o cara tava construindo um negócio de 60 metros de altura, nós tava sendo descobertos, os índios caminhando pelado na coisa, né? Então, aí os caras já tinham civilizações, né? E a gente não se achou ainda, né? Então, a gente tem esse desafio, né? Então, a gente tá sempre correndo atrás. Então, hoje, no Brasil, o cara ser bom, dá pra só olhar o que os outros já fizeram. E a gente, né, então, não precisamos nem inventar. Nós nunca fomos um inventor, né? Pegar o caminho que dá certo. E a gente consegue pegar o pior e ainda piorar um pouquinho, né? É quase isso, né? Então, assim, como nação, né? Como nação. Uhum. Tu vê assim, essa nação deu certo aqui, ó. Então, a gente tem esse desafio, né? Então, pensando em país, pensando em indústria, olhar para os que deram certo e ver o que já deu certo nessa trajetória e continuar fazendo, né? Focando, né? Tu deu um exemplo da Frontec, que é uma coisa assim, a gente em momento de crise sempre investiu mais. O Brasil não está no melhor momento seu da história e nós estamos construindo um prédio novo, estamos dobrando o Parque Fabril. Sim. Mas pensando no futuro, que vai ser melhor, não tem como segurar. Ou no mínimo que eu vou estar melhor que os outros. Então, eu não posso parar e pensar o que tal. Eu tenho que ser, no mínimo, então, melhor do que os outros. Então, a gente está investindo muito na planta nova, com estrutura melhor, com ambiente bom, para que as pessoas trabalhem bem, né? Eu acho que isso também tem o seu valor lá na frente, né? Então, o desafio para o próximo é aderir a essas tecnologias, coisas que virão, né? Incorporados à empresa para que ela consiga continuar crescendo, né? E não dá para parar nunca, né? Tu falou uma coisa bacana e me veio em mente o seguinte: tem um monte de gente correndo do leão, né? Não tem que correr mais rápido que o leão, só correr mais rápido que os outros. Que os outros, né? Que tá na frente dos outros. Se os outros pararem, tu já tá na frente, né? Sim. Mas isso não existe, então tem que estar olhando. A corrida é sempre uma corrida olhando pra frente e de vez em quando dando uma espiadinha pro lado pra ver se o cara já chegou perto ou não, né? Se não chegou, continua olhando pra frente, né? É um ciclo sem fim, né, cara? É um ciclo sem fim, não tem, não dá. Então, os próximos 5 anos vão ser desafiadores. O Brasil passa por um momento delicado, as contas públicas estão ruins e esse efeito vai vir para as pessoas que estão vindo, né? É ruim. Eu não quero estar bem num lugar onde eu tenho um monte de vizinho que tá mal. Isso é horrível, né? Ou quando tu passa num lugar que tem alguém passando fome, né? Então, assim, o Brasil tem esses anos aí, eu diria que os próximos 2, 3 anos são muito delicados. Só que então tem que baixar a cabeça e trabalhar. Agora é o desafio de plantar para colher lá na frente, né? Não tem. Não adianta. A gente vai ser a média de quem tá ao nosso redor, né? Tá ao redor. Por mais que tu seja 10, se os outros forem 2, 3, tu voltou para uma média baixa, né? E, cara, e um aprendizado profissional de vocês nessa trajetória aí? Vamos lá, Anderson. Tá um monte, cara. 15 anos, tem que ter aprendido alguma coisa, né? Então era muito burro também. Não foi só pra comer merenda. Não, era muito burro, né? Há 15 anos não aprendeu nada. Nada. Tá louco, né? Eu acho que tem muito disso, assim, tem lá o nosso sol da marca lá, que falando da publicidade, tem a questão de ser versátil, né? Eu acho que isso é uma coisa que, nesses 15 anos, eu posso dizer assim, a Frontec nunca foi a mesma coisa um dia ou outro, não tem aquela coisa de rotina. A rotina não é um problema para nós, assim, não temos, né? Então, toda hora tem uma mudança e se adaptar a ela toda hora, tipo assim, né? Não só a IA é nova, mas tipo, entrou em 2011, em 2012 o Davi comprou os robôs. Aí, o robô, a gente fala, né, é ótimo, melhora a produtividade, mas quem tá lá na produção sabe, tu teve que cuidar da matéria-prima, porque, né, a peça tem que sair certa lá no final, então ela tem que chegar bem no robô, não adianta só o robô tirar a peça. Sim. Ele tem que tirar uma peça boa, porque ele não vai olhar a peça e botar no saquinho. E depois tem a parte de, sei lá, botar no saquinho, selar, hidratar a peça, tem um monte de fatores que mudou lá, então tá sempre mudando. Aí na parte lá interna da administração também, planta workflow, tem melhoria no processo para auditoria. Então, eu acho que o maior aprendizado é esse, tipo assim, é saber que amanhã vai ser diferente, amanhã vai ter que mudar, amanhã vai ter que olhar pra frente. Então, é não parar no tempo, né? A gente fala das IA, né? A gente começou a olhar IA, tinha só o ChatGPT. Daqui a pouco começou o Gemini, eu já fui fazer uns testes no Gemini lá pra ver. Agora tem essa Cloud, a gente tava falando, não é? Agora também não tem, mas já tem um tempo. Então, a gente foi lá ver o negócio do Lova, tá sempre... Cara, tu não...
Quanto mais a gente faz, parece que tá sempre mais atrasado. Eu achei assim... Quanto mais tu conhece, mais parece estar atrasado, né? É essa sensação que eu acho que a maioria das pessoas tá passando, inclusive eu, né? É quanto que a gente mais estuda, mais a gente sabe... Mais tu sabe que não sabe. Isso aí, não sabe, e cai... Só que daí, eu diria que a maior aprendizagem pra mim nesse período foi justamente... Tu vai ter que aprender, tu vai gerar mais dúvida, mas tu também tem mais certeza de que o caminho tá sendo o certo. O versátil ali, eu digo, a principal aprendizagem tem que sair da zona de conforto, não adianta. E eu levo isso pra minha família também, né? Tipo assim, não existe um mar de rosa, não adianta ficar em casa e esperar que o futuro, né? Não é porque eu fiz, é que eles vão ter também, né? Então, assim, tem que estudar, é chato acordar cedo, às vezes, seria legal ficar na cama, né? Chegar cedo e fazer um chimarrão, tomar um chimarrão, legal, mas tem o dia que tem que extrapolar, tem que ler um negócio fora do horário. Então, assim, esse, pra mim, foi a principal aprendizagem que a Frontec me trouxe, né? E isso traz um ganho como consequência. E ele não é monetário, não é o valor, né? É aquilo que tu olha pra trás e diz, eu já sei isso, eu já aprendi aquilo, já vivi, se o cara falar eu já vou responder, já tive contato com mais de uma coisa, já falei com alguém. Tu tá um pouco fora da média, assim, que é bom, né? Tu tá fora da média, que a maioria das empresas hoje em dia fazem uma coisa e fazem aquilo por muito tempo da mesma forma. E quando tu sai, tu é aquele profissional que fez aquilo da mesma forma. E na Frontec não tem esse. Tinha um colega que dizia, ele não tá mais. Diz, parece que todo dia eu tô num emprego novo. Né? e esse é o conceito. Chega lá e diz, vou ter que aprender. E teve um outro colega que tá lá, que eu sempre dizia assim, quando tu vai voltar vai estar diferente. Vocês devem ter essa impressão mais do que nós. Tu volta lá 1 mês, 2, depois tu diz assim, mas aqui não é assim, né? Tipo, eu tive um colega que saiu de férias e voltou e nós mexemos as injetoras de lugar. Eu disse, o que vocês fizeram aqui? Vocês mudaram alguma coisa. O que vocês fizeram em 15 dias? Mexemos aqui mexemos uma injetora de lugar de 20 e poucas toneladas. Porque ela era melhor no outro lado, ganhava alguma coisa. Então, assim, é se adaptar a isso, né? Não dá bola porque mudou, mas, mudou e vai mudar amanhã. Vai mudar. Eu sempre digo, essa regra vale até que ela mude. O pessoal pergunta, é uma regra? É uma regra. Até que ela mude. Né? Hoje até ela mudar, essa é a válida. Então, tem que se adaptar, né? Porque a gente quer muitas coisas certinho. Vou acordar às 7 da manhã, vou tomar um café, vou pegar o carro, vou chegar, né? Chego lá, pego meu computador, fico olhando pra tela, e não existe mais isso aí, né? Então, pelo menos eu entendo, né? E eu acho que esse foi o principal aprendizagem que a Frontec me trouxe, né? De que tem que estar mudando o tempo todo, né? E se tiver que aprender uma coisa nova, que legal, é uma experiência a mais que eu vou ter, né? O momento atual, acho que a gente tá cada vez mais, eu acho que é aprendendo a aprender, né? Na real. A gente falou até antes do podcast, tá falando agora de faculdade, trabalho, muito, né? Mudou muito, né? Tudo que a gente aprendia na faculdade era o conhecimento fixo, né? Sei isso. Na faculdade, na escola, né? Agora hoje, tô tranquilo pro mundo, né? Tipo, agora... hoje tu aprende e tu desenvolve, vamos dizer assim, teu pensamento cognitivo, que aquilo é uma base pra te aprender coisas novas. Então, tá toda hora aprendendo, né? A gente aprende mais burro, né? É meio isso, assim. Mas faculdade de TI é isso, né? Tu aprende a base. Porque o resto tu vai aprender muitas vezes por conta própria, dos teus estudos. Tem que aprender por conta própria. Tu tem que ser muito autodidata, né? Na Exatamente. TI. Pra aprender. Porque é uma renovação diária, né? Diária. E se tu parar... Se tu ficar um ano sem te atualizar em nada, um ano. Agora, fazer então acho que um ano vai representar 10 anos. Vai ser rápido. Então, tu já não sabe nada, né? Impressionante. Entendi. Cara, se a gente entrar nesse assunto, a gente não sai daqui hoje, cara. A gente já recebeu uns avisos aqui que a gente precisa encerrar. Mas fica legal, né? Dá pra fazer mais um. Não, com certeza, não. Daí eu vou trazer os produtos. Os microfones vão ser desligados em 10 segundos. Na tela dela. O backstage já tá aqui sinalizando já. Eu tenho família. Preciso almoçar. Mas pra encerrar, então, é uma perguntinha. Se vocês pudessem dar um conselho hoje para outros empresários que estão iniciando essa jornada de inovação, transformação, qual seria esse conselho? Vai lá e faz, o resultado é grande. Eu acho que é meio nessa linha mesmo. Hoje, nós estávamos falando até da dificuldade que é fazer uma empresa e tal, né?
Hoje é coragem e confiar no resultado, né, cara? É botar a cara e confiar no resultado. Eu não sou empresário, não posso falar, né, mas é botar a cara e confiar no resultado, não adianta, né? Cara, e eu acho que tem que começar, né? Então, vou dar um exemplo, né, no nosso primeiro podcast, né? Hoje a gente já tá no 8º ou 9º, e a gente tá aprendendo ainda também, né? Os primeiros, cara. É difícil. É difícil, cara. Nervoso, fica trancado, não sai, né? Mas a gente fez o primeiro. Então eu acho que... Só vem o segundo. Vem o segundo. Só vem o segundo depois do primeiro. Não adianta. E era uma coisa que a gente falava que a gente não ia fazer, né? Não ia fazer. Não vamos fazer. Não vamos fazer. Porque a gente é da tecnologia, né? Cara, tecnologia gosta de falar com o computador, né? Eu tenho essa dificuldade, tá? Sempre tive. Não gosto muito de falar. Não gosto. Quase não gosto. Mas realmente... Mas é muito diferente o cara falar informalmente do que num lugar que tá gravado. A gente tem que estar consciente que o primeiro passo não vai ser perfeito. Né? Vai ter muito problema, vai sair feio, seja o que for fazer, né? Mas vai. O lance até que a gente falou da versatilidade, tá toda hora mudando. Pra mudar, é muito bonito falar assim, tem que mudar todo dia, a gente tem que mudar, a gente tem que se adaptar, tem que aceitar as mudanças. Mas mesmo pra nós, no da área de tecnologia, como a gente falou, pode ter mais facilidade, mas é difícil. É difícil. É natural do ser humano buscar a comodidade da rotina, do confortável, né? Porque tem aquilo, né? Tu aprende algo. Daquilo que tu aprendeu... Agora eu sei. Aí tu quer sentar ali, né? Lá já não serve mais. Tem que eu iniciar algo do zero. Aprender requer esforço, então por isso que é mais difícil. Eu acho que eu complementaria isso para ser mais detalhado, que eu falei do empresário. Tenho uma esposa empresária agora, né? É que pode ser bom, ela é contadora, ela pode saber tudo de contabilidade, mas não vai ter como ela saber só aquilo. Ela vai ser obrigada a entender como que funcionam os fluxos, como que funcionam onde que ela pode usar. Tu não tem essa escolha, tu tem que entender, por mais que tu não queira. Então, daí tem que acreditar e ter um pouco de fé que vai dar certo, né? Não adianta, senão, né? Porque tu vai ter... Não vai funcionar a primeira, daqui a pouco tu vai escolher a errada e vai ter que mudar, vai ter que reescrever. Então acho que não tem mais volta para dar certo, tem que mergulhar nos assuntos, né? E um deles né, o uso das tecnologias, da automação de processo, né? Tipo, no escritório eles fizeram, nos últimos 2 anos, vamos dizer assim, uma série de melhorias de processo que daqui a pouco reduziram a necessidade de ter 5, 6 pessoas daqui a pouco. E tu tem que entender daquilo, senão não vai funcionar. Se tu não tiver alguém que conheça, e normalmente tu tem que, no mínimo, entender como funciona, tu não vai dar certo. Então, o empresário tem que ter essa predisposição, né? Acreditar naquilo e investir em qualquer negócio. Peguei um caso de contabilidade, mas em qualquer outro, né? Não adianta, não dá pra terceirizar. A gente sempre diz. Tu não pode ser enrolado, então tu não pode terceirizar tudo, né? Para o empresário isso é vital, para dar certo tem que conhecer. E o conhecer é ir lá, mergulhar, às vezes ler, olhar, hoje tem tudo na mão, né? No passado tem que ir numa biblioteca, mas tu tem que entender, tem que dizer, deixa eu olhar, vamos ver o que os escritórios usam, quais são as opções. Tem que ir lá falar com um concorrente e dizer, eu vi que tu usa, o que é bom e o que é ruim, né? Tipo, tem que mergulhar nisso, então acho que é o grande desafio para qualquer empresário, né? Do serviço à mega indústria. Então, tem que fazer isso aí. É o meu conselho aí. Não tem volta, né? Entendi. Anderson e Fábio, a gente precisa encerrar. A gente vai fazer mais uma pergunta. Não. A gente tá indo. Calma. A gente agradece a presença de vocês. E a gente sempre gosta de compartilhar conhecimento, né? E a gente viu que para inovar tem que dar o primeiro passo. Né? Não vai ser perfeito, isso é fato, mas ele depois vem o segundo, vem o terceiro, né? E o recado que eu quero deixar também é que as ferramentas muitas empresas já têm. Né? Só falta aproveitar elas mais, né? E, Renan, vamos fazer fechamento então, Renan? Vamos fechar. Eu acho que agradecer o Fábio, agradecer o Anderson. Acho que foi uma conversa muito bacana. Cara, né? A gente extrapolou o tempo aqui. E a gente poderia ficar mais uma hora tranquilamente aqui, né? É fato. Vai ter o segundo. Como diria minha mãe, desculpa qualquer coisa. Mas acho que agradecer essa conversa enriquecedora que foi hoje.
E aí eu deixo pra ti, Rodolfo, encerrar olhando pra câmera. Então tá, se você gostou desse episódio, aguarde, a gente vai ter outros. E possivelmente vai ser a versão 2 junto com o Fábio e com o Anderson. Pessoal, muito obrigado, hein? Até mais. Muito obrigado, até mais. A gente agradece, hein? Valeu. E aí?